Olá, meninos, tudo bom? Meninos, eu tô gravando essa aulinha para ver se eu consigo ajudar quem precisa a fazer o exame do Jorge de Direito Civil, tá? Eu peço desculpas porque eu não sei fazer isso muito bem, eu não tenho muita habilidade, eu não conheço muito do PowerPoint, então isso me dificultou um pouquinho. Mas eu fiz o seguinte, eu fiz um canal no YouTube, onde eu vou colocar esses videozinhos para ver se a gente consegue se ajudar, né? Então, vamos combinar o seguinte, essa matéria que eu tô passando para vocês, ela não vai muito a fundo, tá? Ela é superficial, elas são só tópicos para vocês conseguirem comandar o estudo de vocês, porque às vezes a dificuldade é mesmo pegar o raciocínio, né? Então vamos estudar como se a gente tivesse um pouquinho antes da prova e fosse só retomar os tópicos. Por quê? Porque em cima desses tópicos que eu vou passar para vocês, vocês vão ler os artigos, vão ler os livros que os professores indicaram e estudar pelo caderno. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, a gente pesquisa junto, ok? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo que eu estou fazendo é referente à pessoa natural, que foi um dos tópicos que ele cobrou e provavelmente vai cobrar no exame, tá? Então, o que eu coloquei aqui? A pessoa natural. No artigo 1º, ele diz o seguinte, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que isso significa? Que toda pessoa é um sujeito de direito. E o que significa o sujeito de direito? Significa que a pessoa ela pode contrair direitos e deveres. Então, ela pode adquirir, exercer direitos e contrair obrigações. Tudo bem por aqui? No artigo 2, o que ele fala sobre pessoa? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que significa? Que a partir do momento que o sujeito nasceu com vida, que o ser humano nasceu com vida, ele adquire personalidade. Com isso, ele já tem a capacidade de direito. O que é a capacidade de direito? Capacidade de adquirir direitos e deveres, ok? O que é a personalidade? A personalidade, ela tem caráter universal. O que significa? Significa que ela tem para todos. Todo ser humano que nasceu com vida tem a personalidade, ok? Então, o que eu coloquei aqui? A personalidade permite ao sujeito adquirir e exercer direito e contrair obrigações. Então, esse é o conceito da personalidade. Então, se o professor perguntar o que é personalidade, a personalidade ela é inerente ao ser humano, ela tem caráter universal e ela permite ao sujeito adquirir, exercer direito e contrair obrigações, ok? Caiu na prova, acho que algumas pessoas se atrapalharam, mas eu vou tentar diferenciar para vocês, tá? O que é a capacidade de direito? A partir do momento que um bebezinho nasce, ele adquire capacidade de direito. Então, a capacidade de direito nós adquirimos a partir do momento que nascemos, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês lembrarem. Adquire-se ao nascer. Todo ser humano que nasce com vida tem capacidade de direito e ela é diferente da capacidade de fato. O que é a capacidade de fato? Ele é a mesma coisa que a capacidade de exercício. A capacidade de exercício ela é a capacidade de exercer todos os atos da vida civil, que é também a capacidade
plena. Então, quando o professor pergunta qual a diferença entre a capacidade de direito e a capacidade de fato, é que a capacidade de direito é inerente ao ser humano. A partir do momento que ele nasce, ele já adquire. A capacidade de fato é a capacidade de exercer esse direito. Entenderam? O que é a incapacidade? A incapacidade é uma restrição legal ao exercício dos atos. Então, a gente acabou de falar que o ser humano, ele adquire a capacidade de direito quando ele nasce. E a capacidade de fato, que é a capacidade de exercer. E agora nós vamos falar da incapacidade, que é o quê? A restrição para ele exercer esses atos da vida civil. Lembrando, não existe incapacidade de direito, somente de fato. Por quê? Porque a capacidade de direito nós adquirimos ao nascer. A capacidade de fato, não. A capacidade de fato nós adquirimos após alcançarmos o que a lei impõe. Então, quando a lei vai impor que você tenha 18 anos ou que você seja emancipado, independente do que ela impor, você vai adquirir assim que você cumprir alguma dessas regras. Então, não existe incapacidade de direito, somente de fato. No artigo 3º, nós temos a incapacidade absoluta. O que significa? A incapacidade absoluta é que a pessoa que ela é incapaz, ela tem que ser representada, tá bom? A incapacidade absoluta, ela é a proibição total para a prática dos atos da vida civil, pois você não tem condições de fazê-lo. Então, quando a pessoa ela tem uma incapacidade absoluta, que ela não tem condições de fazer nada, nada mesmo. Por isso que ela é absoluta. Quais são elas? No inciso 1º do artigo 3º, está dizendo que são os menores de 16. No inciso 2º, os por enfermidade ou deficiência mental sem discernimento. E no artigo 3º, no inciso 3º, os que não podem exprimir vontade, mesmo por causa temporária. Aqui segue as características da incapacidade absoluta. Então, a vontade é totalmente desprezada pelo direito. Eles são representados por sujeito capaz. O ato ele é nulo, ele não vai existir, tá? Nulidade absoluta e a sentença retroativa. Incapacidade relativa, ele está no artigo 4º. O que significa? Que a pessoa ela não é totalmente capaz para fazer aquele ato, né? Mas ela também não é totalmente incapaz, ela tem alguma possibilidade de fazer algum desses atos, então ela só precisa ser assistida. Então, o conceito é que ele permite realização de atos da vida civil, desde que assistido por seu representante legal. O inciso 1º, ele diz que são os maiores de 16 e menor de 18. Os menores de 18 porque ainda não atingiram a maioridade legal, e os maiores de 16. Por quê? Porque até 16 anos ele é absolutamente incapaz. A partir desse momento dos 16 anos, ele torna-se relativamente incapaz, ele já pode fazer alguns atos. No inciso 2º, os viciados em tóxicos, deficientes mentais com discernimento reduzido. Os viciados, porque eles têm aquele alto e baixo, né? Então, quando a pessoa ela está sobre o efeito da droga, ela não tem aquela noção, mas ela vai e volta, então ela não está completamente incapaz. E existem alguns deficientes mentais que eles têm um certo discernimento, então eles só precisam, na verdade, que alguém os auxilie.
Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. E os pródigos, que são os esbanjadores, aniquiladores do patrimônio. É aquele cara que vai lá e vai gastando tudo que ele vê pela frente. A família percebe que ele não vai ter condições depois de reaver aquilo, que ele vai acabar com todo o patrimônio dele, talvez até o da família. Então eles conseguem bloqueá-lo, né? Ele não tem ele não é totalmente incapaz, mas eles percebem que ele não está numa condição de tomar decisões. Então por isso que ele é relativamente incapaz, alguém vai ter que auxiliá-lo nessas decisões que ele vai tomar. Aqui são as características. A vontade não é totalmente desprezada pelo direito. Celebra o ato desde que é assistido por representante legal, ele precisa de uma supervisão. O ato ele é anulável, a nulidade é relativa e a sentença não retroativa. A incapacidade civil do índio ela é regulada por lei própria. Ele disse que ele não pede isso em prova. Então eu nem vou falar muita coisa do que ele passou, mas caso em qualquer prova que vocês façam que pergunta sobre a capacidade civil do índio, ela é regulada por legislação própria. O que é a legitimação? A legitimação é a aptidão para a prática de determinados atos jurídicos. Eu errei aqui essa palavrinha, depois eu arrumo. Ele diz o seguinte: você tem a capacidade para fazer aquele ato, né, para agir, mas tem alguns casos que você precisa da legitimação. Então, aqui eu coloquei, em alguns casos, não basta a capacidade plena, é preciso que o sujeito tenha legitimidade para a prática de determinado ato, como, por exemplo, o marido precisa de autorização da esposa para vender o imóvel. Então, ele tem capacidade de fato? Tem, ele tem a capacidade de fato. Ele pode vender e comprar? Pode. Mas no caso do casamento, que eles têm uma sociedade, ele e a esposa, né? O que acontece? Ele depende dela, porque a partir do momento que eles casaram, dependendo do regime de bens, o bem de um passa a também ser o do outro. Então, ele não pode vender o bem sem a autorização dela. Então, nesse caso, ele tem a capacidade de fato, mas ele precisa da legitimação para fazer aquele ato. Teoria sobre o nascituro. O nascituro, nós temos a teoria natalista, que é a teoria do nosso Código Civil. Então, se perguntarem em prova, a teoria do nosso Código Civil é a teoria natalista, que está no artigo 2. Por quê? Porque ele fala que a personalidade civil ela começa com o nascimento com vida. Então, ele só adquire a personalidade se ele nascer com vida. Enquanto isso, ele tem uma mera expectativa de vida e, portanto, mera expectativa de direito, ok? Lembrando que, mesmo assim, a lei protege o feto, tá? E a teoria concepcionista, ela não consta em nosso ordenamento jurídico, mas ela defende que a personalidade começaria antes do nascimento com vida, ok? Ela reconhece que a personalidade ocorre na concepção. A cessação da incapacidade, o que é isso? Quando que acaba a incapacidade? Então, nós já vimos o motivo para eles serem incapazes, ok? Agora nós vamos estudar quais motivos ocorrem para acabar com a incapacidade, que no caso é o desaparecimento da patologia, né? Que são os sintomas que ocorrem para que haja a incapacidade. E quando a causa for menoridade, ela tem dois casinhos. Um dos casos é a maioridade, né? Conforme o artigo 5º. Aqui no artigo 5º diz a menoridade cessa aos 18 anos. Então, quando a pessoa faz os 18 anos, cessou a incapacidade dela.
ou por emancipação, que também está no artigo 5º, mas no parágrafo único, ok? O que ele diz sobre emancipação? A emancipação é um ato irrevogável, ok? Antecipação da capacidade de fato. O que acontece? Depois que você foi emancipado, não pode voltar atrás. Se emancipou, você não volta à menoridade, você não volta à tutela dos seus pais ou protetor legal. E tem 3 tipos de emancipação. Nós temos a emancipação voluntária, que é pela concessão dos seus pais, né? A emancipação judicial, que é por sentença judicial, ouvindo o tutor, se o menor tiver 16 anos. Então, o que acontece? A pessoa ela já não mora com os pais dela, ela tem um tutor, eles querem se emancipar, né? Ele quer se emancipar e o tutor também quer. Ele não pode simplesmente ir no cartório e decidir isso, precisa de uma decisão judicial. E por último, a emancipação legal, que ocorre em casos de casamento, emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior ou se a pessoa ela já tem economia própria. Então, os 3 casos para emancipação: voluntária, judicial e legal. Se o professor perguntar isso na prova, vocês entendam o que significa cada uma delas. Então, o que é voluntário, o que é judicial e o que é legal. E você só tem que lembrar dos 3 tópicos. Então, a emancipação ocorre voluntária, judicial, legal. E aí você consegue explicar o que é cada uma delas, ok? Extinção da personalidade natural. Provavelmente o professor também pergunte isso porque ele sempre pegou muito nessa ideia da extinção da personalidade, né? Ela pode ocorrer em alguns casos que acontece o seguinte. A extinção da personalidade termina com a morte. Então, se ele perguntar como que ocorre, a personalidade termina com a morte, que é com a paralisação das atividades cerebrais, respiratórias, circulatórias do ser humano. Ela pode ocorrer por morte real, que aí no caso a pessoa morreu, você faz o atestado de óbito, acabou ali a extinção da personalidade daquela pessoa. Morte simultânea ou por comoriência. O que é isso? Esse é aquele caso que ele explicou. Em 2 pessoas no avião, o avião cai. Não tem como definir quem morreu primeiro. Então, eles entendem que os 2 morreram ao mesmo tempo. Isso é a comoriência. E qual que é o efeito legal da comoriência? Um não herda do outro. Por que isso? Porque lembra que ele falou, se o avião cair, a esposa morreu primeiro, então ela passou todos os bens dela para o marido, e o marido morreu 5 segundos depois, todos os bens do marido vão para a família dele. A partir do momento que eles determinam que um não morreu depois do outro, que os 2 morreram ao mesmo tempo, o efeito legal é que um não herda do outro. A morte presumida sem declaração de ausência. Não confundam com a morte presumida com declaração. A morte presumida sem a declaração é aquela pessoa que ela estava em perigo iminente. Então, ela estava no avião que desapareceu, naquele caso da Malásia. Foi o padre que estava andando de balãozinho e sumiu. Foi a pessoa que foi escalar o Himalaia e não voltou mais. Então, ela estava em perigo iminente e ela desapareceu. Então, essa é a morte presumida sem a declaração de ausência. E a morte com a declaração de ausência, ela é referente àquela pessoa que vira e fala assim, vou buscar 1 litro de leite. E ela não volta nunca mais, que isso deve ser muito terrível. Mas ela não volta mais. Então, o que acontece? Você não sabe o que aconteceu com a pessoa, você não sabe se a pessoa foi sequestrada, se ela morreu, se ela se perdeu, ou se ela realmente decidiu ir embora sem avisar. Como você não sabe, você vai ter que fazer todo aquele
aquele processo de ir na delegacia, abrir o boletim, eles vão procurar, eles vão dar todo aquele prazo. Então, essa é com a declaração. Com a declaração é quando a pessoa desaparece e você não sabe onde ela possa estar. A morte presumida com a declaração de ausência, ela tem 3 fases. A primeira fase é da curadoria dos bens, porque existe alta expectativa de retorno. Então, na primeira fase, eles vão pegar os bens da pessoa desaparecida e entregar para o curador. Na segunda fase, eles vão entrar com a sucessão provisória e a expectativa de retorno é menor. Na terceira fase, a sucessão é definitiva, porque a expectativa de retorno já é ínfima, é quase impossível a pessoa retornar, porque todo esse processo ele demanda muito tempo, então não vai ser em meses, vão ser anos. Eu sugiro que vocês leiam os artigos, né, do 22 até o 39, se eu não me engano, isso, 22 ao 39. Leiam, porque lá ele vai determinar direitinho os prazos para isso, o que acontece quando a pessoa voltar. Então, como na lei vai estar bem mais profundo, leiam direitinho essa parte, porque ele pode fazer uma pergunta nesse aspecto, tá? Então, se a pessoa ela não deixar um representante legal, o que vai acontecer? O juiz, o Ministério Público, vai nomear um curador. E se o cônjuge do ausente não estiver separado judicialmente ou separado de fato por mais de 2 anos, ele vai ser o legítimo curador, mas tudo isso também está lá no Código Civil. Direitos da personalidade. Os direitos da personalidade vocês vão encontrar no artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil. Qual que é o conceito do direito da personalidade? Eles são direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, da sua integridade física, intelectual e moral. O que isso significa? São direitos inerentes ao ser humano. Eu achei na internet uma definição bem bonitinha de inerentes, que significa o seguinte: inerente significa o que está ligado de forma inseparável ao ser. É aquilo que está intimamente unido, o que diz respeito ao próprio ser. Então, o que é o direito da personalidade? Está ligado ao ser humano, é aquilo que é dele e ninguém pode tirar. São os direitos ligados à dignidade da pessoa humana. Que é o direito à vida, direito à honra, direito à integridade, à liberdade, à imagem, ao nome, e etc, etc, etc. As características do direito da personalidade. Para ficar mais fácil para vocês não esquecerem, né? Eu coloquei as características, elas são A, 4I, E. Por quê? Porque o A de absolutos, aí você tem 4 palavrinhas que começam com I, que são imprescritíveis, indisponíveis, ilimitados, impenhoráveis, e o E de extrapatrimoniais. Ele colocou no caderno o que significa cada um, mas eu acho que eles já são autoexplicativos. Se alguém tiver uma dúvida, a gente conversa depois. Individualização da pessoa natural. Estão nos artigos 16 e 17. O que significa isso? O que faz, o que individualiza a pessoa, né? O que faz ela ser ela mesma? Quais são esses fatos de individualização? É pelo nome, que é composto de prenome e sobrenome, e ele é imutável. Tem as exceções? Tem. Ele passou no caderno as exceções e também tem na lei os motivos do qual pode ser alterado o nome. No caso, o estado, que é o estado político, o estado familiar e o estado individual, tá? Então, o que é o estado político? É a posição do indivíduo quanto à face e o estado, ok? Familiar, situação familiar em relação ao matrimônio. Individual, modo de ser da pessoa, idade, sexo, cor, altura.
Outra forma de você individualizar a pessoa natural é pelo domicílio. Não tem o domicílio e tem a residência. Como que a gente vai diferenciar o domicílio e a residência? A residência é o local onde você permanece acidentalmente. Você não tem intenção de ficar naquele local por muito tempo. Você passa por aquele local, né? Domicílio é a sua sede jurídica, local onde responde por seus atos e obrigações. Como que eu posso ilustrar isso para vocês entenderem melhor? Você tem uma casa no Rio de Janeiro, você tem uma casa em Londres, você tem uma casa na praia, você tem uma casa no campo, você tem uma casa em Minas, você tem uma casa em Manaus e você tem uma casa em São Paulo. Por que eu coloquei essa casa aqui diferente? Foi proposital. Por quê? A residência, ela é local assim, você pode ter casas, ter essa residência em vários locais. Mas o domicílio é aquele local onde você... Sabe quando você viaja para um hotel e aí passa um tempo, você fala, ai, que saudade da minha casa, da minha cama, do meu travesseiro? O domicílio ele é como se fosse isso. Ele é onde você responde pelos seus atos, é onde você considera o seu lar, né? Então, o que acontece? Ó, isso aqui é uma residência, é residência, é residência, residência, residência. E agora eu vou falar uma coisa, não coloquem isso na prova, é só para ilustrar. O que seria o domicílio? Domicílio é o lugar onde está o seu coração, é o lugar para onde você sempre volta, é o lugar que você considera a sua casa, é o lugar que você considera o seu lar. Por exemplo, você tem uma casa num sítio e você vai para lá todo final de semana. Você não tem a intenção de morar no sítio, você gosta daquele sítio, você tem coisas particulares naquele sítio. Mas quando acaba o final de semana, você volta para São Paulo. Você volta para sua casa, para sua cama, para o seu travesseiro, para o seu sofazinho. Então, esse seria o domicílio. Se você vai colocar, você vai se cadastrar em algum lugar, você vai cadastrar seu título de eleitor, eles perguntarem qual é o seu endereço, você vai dar o endereço de São Paulo, que é onde você considera o seu domicílio. Existem exceções? Existem várias exceções. Eles estão do artigo 70 ao 78 no Código Civil. A pessoa ela pode ter mais de um domicílio? Pode. O domicílio pode ser considerado local de trabalho? Pode. Mas lá tem todas as exceções. Eu não tenho muito tempo para ficar passando isso no vídeo, o vídeo ficaria até chatinho. Ele é só um esqueminha, né, os tópicos básicos para vocês lembrarem do que foi passado em aula. E o tópico para você pesquisar mais, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem também quanto a isso. Mas não coloquem na prova, domicílio é o lugar onde está meu coração. Não pode, tá errado, tá? É só para vocês entenderem, é só uma analogia para ver se vocês conseguem diferenciar residência de domicílio. Então, aqui eu coloquei, o domicílio está do artigo 70 ao artigo 78. Gente, eu espero ter ajudado vocês. Esse é só um videozinho que é sobre a pessoa natural. Eu vou tentar fazer um videozinho sobre a pessoa jurídica, né? Eu quis separar para o vídeo não ficar muito longo. Dúvidas, me perguntem. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu não vou falar que eu sei. Eu vou falar que eu não sei e a gente vai pesquisar juntos. O que eu não consegui encontrar, eu não vou dar resposta, porque eu tô no mesmo nível que vocês. Mas eu espero que a gente possa cooperar, porque são 5 anos e eu acho que um tem que ajudar o outro, ok? Então, qualquer dúvida, podem contar comigo sempre. Obrigada, tenham um ótimo dia. Beijos. E boa prova!